E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje tem, hein? Hoje tem a final da Copa do Brasil, segundo jogo, o jogo em São Paulo, no estádio do Morumbi. A gente vai fazer aqui a nossa prévia, a nossa expectativa, como é que chegam as equipes, possíveis escalações, os momentos, né? É muito claro, é muito óbvio que o momento do São Paulo é muito melhor que o do Flamengo, mas a camisa rubro-negra, das mais vitoriosas da competição, um elenco caríssimo, mais valioso do país, não se pode ser desprezado, né? Não se pode ser menosprezado. Então, ao final do podcast de hoje, a gente vai passar pela Copa do Brasil, enfim, com as notícias, como é que foi a chegada do Flamengo, foi quente a chegada do Flamengo, né? Como é que podem ser as escalações, a expectativa e tudo mais. Antes de chegar lá, então, vamos passar primeiro pela rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos Atlético Mineiro em campo e o Galo venceu, hein? Venceu por 1-0. A gente não vai vir coletiva hoje, eu peço perdão aos torcedores do Galo, porque a gente vai pegar um pouquinho aí de tempo para falar da Copa do Brasil, né? Então, ao invés de ouvir a coletiva do Felipão, do Luiz Felipe Scolari, a gente vai fazer a nossa prévia da Copa do Brasil. E vou trazer apenas algumas aspas. Algumas aspas da coletiva do Felipão, que foi bacana. O Daverson entrou no meio da coletiva, aí o Felipão pediu licença, abraçou ali, e o Daverson falando que te amo, né? Te amo. Falou que é o filho maluco, né? É o filho dele. Aqui a imagem, né? Bom, vamos lá. Muito diferente, antes que qualquer um fale qualquer coisa, muito diferente do momento do Gabigol e do Dorival Júnior, hein? Muito diferente. Porque ali, né, ali era uma final de campeonato, né? Bom, vamos lá. Pegar algumas aspas do Felipão. Quero que a torcida entenda uma coisa. Não adianta. Isso aqui, ele foi perguntar. Tem aqui a pergunta? Deixa eu ver se tem a pergunta aqui. A resposta foi a uma pergunta. Ah, aqui, ó. Ele foi perguntado sobre o volante Otávio, né? Algumas críticas que o volante Otávio vinha recebendo. E aí ele falou isso aqui, né? Quero que a torcida entenda uma coisa: não adianta gritar atrás de mim. Eu tenho ponto, não ouço nada, só ouço o meu analista falando. Estou mais surdo do que um surdo qualquer, porque não ouço nada ali. Eles ficam gritando A, B, só se for fazer leitura labial lá na frente. O Otávio, se vinha sendo criticado ou não, e aí ele segue. Nós temos que fazer o nosso trabalho, nós passamos por aquela dificuldade. Aqui falando do Daverson, né? Aí o Daverson invade a coletiva. Enfim, né? Foi uma coletiva mais bem-humorada, o Felipão. 3 jogos na Arena MRV, 3 vitórias, só gol do Paulinho, né? O soberano, é o soberano da Arena. O soberano da Arena MRV, Paulinho, mais uma vez, belo gol. Foi um jogo que até o Felipão reconheceu, o Cuiabá teve uma oportunidade. Eu acho que o Galo foi melhor, teve mais possibilidades, mais oportunidades, apesar do Cuiabá teve aí de repente uma oportunidade para empatar o jogo. Eu acho que o jogo foi mais para o Galo, conseguiu encontrar um equilíbrio muito bom, né? Uma partida muito boa, por exemplo, do Pedrinho, né? O próprio Luiz Felipe Scolari destaque em coletiva. Então acho que com esse tempo para trabalhar, cara, eu não sei o que acontece, mas assim, no aspecto anímico, né? No estado de espírito, no estado psicológico, jogar na arena é um diferencial, isso a gente não pode negar, isso é inegável. Então, acho que o Atlético pode encontrar na Arena MRV a força, talvez, não sei se é a força, a motivação, de repente buscar uma vaga na Libertadores, né? O sonho é esse. O Galo chegou a 37 pontos e segue em nono lugar, a 3 pontos do Atlético Paranaense, primeiro dentro do G6. As coisas têm ido devagarzinho, não prometemos milagre para ninguém. Vamos ver se mantemos a estrutura, consigamos os pontos necessários para brigar por alguma coisa.
eu acho que o G6 é muito possível. É um time que vem encorpando, que vem. Cara, assim, o Paulinho dispensa comentários, né? Passou por um momento até de uma seca de gols, foi um pouquinho criticado e agora realmente é o cara, é o rei, né? É o soberano da Arena MRV. Não tem discussão. Hulk faz uma dupla forte, tem o Pavão de um lado, o Pedrinho bem. Eu acho que, cara, assim, é um time que demorou um pouco para ganhar corpo, até com a chegada do Felipão a gente se questionou. Muito se falava, né, já nos últimos tempos de Felipão como treinador, antes dele deixar o comando técnico e ir para um cargo de dirigente, isso no Furacão, no Atlético Paranaense, muito já se dizia que o treinador mesmo era o Paulo Turra, era ele que dava os treinos, era ele que fazia as análises táticas e tudo mais. Não que o Felipão não fosse técnico, mas o Turra fazia mais o papel de técnico, né? Mais o trabalho pesado, se a gente pode dizer assim. E aí o Felipão acho que chega no Atlético Mineiro, e eu mesmo questionei sobre uma certa desconfiança. Se o treinador era de fato, eu não cravei, eu não sei se era, eu não estou no dia a dia, eu não conheço os dois. Se o treinador era de fato o Paulo Turra, o trabalho do Felipão no Atlético, a expectativa era muito ruim. E aí começa uma sequência muito ruim no início de trabalho, com a eliminação na Libertadores por Palmeiras. Leva-se um tempo para o time se ajustar, para encorpar, acho que mais também para encontrar confiança, porque sempre houve um elogio mútuo do Felipão com os jogadores e dos jogadores para com o Felipão, sempre houve um respeito e um elogio mútuo, isso sempre aconteceu. Então, em questão de ambiente, era algo que, imagino eu, não impactava, mas a questão tática e técnica estava impactando. E hoje a gente consegue ver o trabalho se consolidando. Eu acho que a gente consegue ver um time que está encorpando, que está reencontrando a confiança. Eu não sei se dá para dizer que esse time perdeu a confiança, mas estava sob muita desconfiança da crítica e dos torcedores. E hoje é um time que aos poucos começa a encorpar, já é um time muito pouco vazado, uma característica muito forte dos trabalhos do Felipão. E ofensivamente, ele até questionado o que tem que fazer, né? Para o Galo ter uma vitória mais tranquila, de 2-0, de 3-0, o Felipão fazer gols, né? Mas não acontece, os gols não saem. O Paulinho fez, foi o desafogo, teve, como eu disse, teve oportunidades, mas fez o gol necessário, né? Fez o gol necessário. Então, pelo menos, se não dá para ter uma vitória tranquila, se a gente fazer assim, que se tenha uma vitória, né? Deixa eu ver se tem até as aspas que ele usa aqui. Acho que não tem, né? Não tem. Se tenham vitórias. Que se tenham vitórias e que o Galo continue nessa busca por essa vaga para Libertadores. Deixa eu ver, vamos abrir aqui a tabela do campeonato. Só para a gente ver a situação de tabela, né, das duas equipes. Bom, então, era o último jogo do... Perdão, gente. Era o último jogo da rodada. E aqui o Galo em nono e o Cuiabá em 11º. Tem uma vantagem importante, você vê, do Atlético para o Corinthians. Então, assim, é uma coisa interessante, né? Do Botafogo pro Palmeiras, são 7 pontos, né, de diferença. Então, você tem um bloco de apenas uma equipe que está liderando, tranquilo, 7 pontos. 7 pontos atrás está o Palmeiras. E do Palmeiras para o Atlético Mineiro, quantos pontos são? São 7 pontos, né? Do Palmeiras, é curioso, ó, do Palmeiras para o Atlético Mineiro, 7 pontos. Então aqui a gente tem um bloco de equipes que vão brigar pela Libertadores, que estão brigando efetivamente e que vão brigar pela Libertadores. O Palmeiras disputando a Libertadores, se de repente chega numa final, não dá nem para cravar que vai brigar pela vice-liderança mais. Porque a diferença caiu muito, né? Caiu muito. O Grêmio tá com 43, Bragantino 42. É um time muito regular, sim, mas a distância não existe mais distância, né? Porque tinha até então uma distância boa do Palmeiras. Tinha 4 pontos pro Grêmio. Agora não. Então agora a gente tem o Grêmio 43, Bragantino 42, Fluminense 41, 40, 40, 38, 37.
Do Galo para o Palmeiras é uma boa distância, mas é um grupo, é uma distância de 7 pontos, como eu disse. E nesse meio, nesse miolo, equipes muito próximas em pontuação. Em questão de uma ou duas rodadas, o Galo pode estar aqui em cima, pode estar bem perto do Palmeiras, né? E aqui, se a gente olhar, aí do Galo para o Corinthians é outro bloco, né? Então, 7 pontos aqui. Vamos até o Atlético Mineiro, mais 7 pontos. Do Atlético Mineiro para o Corinthians. E dessa fatia para baixo é a fatia do Deus nos acuda. É a parte do Deus nos acuda. Porque aqui, do Corinthians para o Vasco, são 7 pontos. E o América e o Coritiba, praticamente, cara, assim, não vou falar. Bom, vou falar porque isso deu sorte, né? Isso acabou dando sorte pro Vasco da Gama. Sorte não, competência dos caras, mas o momento virou. Então vou falar para torcer. Praticamente rebaixados, né? Torcendo que o que aconteça o que aconteceu com o Vasco, né? Que eu falei que pô, o Vasco e o Santos também. Falei do Vasco e do Santos, as duas equipes viraram a chave legal, né? Então falo isso, espero que aconteça. Mas você vê, né, cara? Você vê que a briga pelo rebaixamento, cara, vai ser pesada, hein? Vai ser pesada. Você crava até do Vasco pro Corinthians. Você crava quem fica e quem cai? Não dá pra cravar, né? Se bem que aqui eu coloco o Corinthians fora, eu acho que o Internacional não vai correr risco e nem o São Paulo. Eu acho, tá? Eu acho. O Internacional, pelo que a gente vê do time na Libertadores, se conseguir replicar no Campeonato Brasileiro, eu acho que dá. O São Paulo também. Agora, o Cuiabá caiu muito de rendimento. A sequência é muito ruim. O Cruzeiro mudou de treinador agora. Não sei como vai ser o trabalho do Zé Ricardo. O Corinthians já abriu uma pontuação bacana, apesar do trabalho ruim do Luxemburgo. O São Paulo joga bem sempre. Sempre não, mas né, na maioria das vezes o São Paulo joga bem, por isso que eu não acho que corre risco. Goiás, Bahia, Rogério Ceni começando agora, não sei se vai dar tempo. O Goiás, muitos empates, né? Muitos empates. Um time que se defende muito bem, mas não faz gol. Muitos empates. O Santos e o Vasco. O Santos fez uma grande partida no último jogo, vamos ver se tem sequência. E o Vasco, como eu disse recentemente, o futebol mais divertido da Série A neste momento. Então, dá para cravar quem fica, quem se salva. Eu não ponho minha mão no fogo que o Corinthians se salva, mas eu acho que não vai correr risco. Assim como o Inter e São Paulo. Mas você põe a mão no fogo? Eu não coloco. Eu não sou maluco. Não dá para saber. O Inter chegando numa final de Libertadores na minha opinião, corre sério risco. Corre sério risco, porque a coisa não está acontecendo no Campeonato Brasileiro. O foco, a energia, o esforço, a concentração, a mobilização é totalmente para os dois jogos de semifinal contra o Fluminense. Então, apesar de eu achar que não vai correr risco, é muito. O Inter chegando numa final, eu acho que é muito perigoso em termos de pontuação, tá? E o São Paulo, a Copa do Brasil vai passar agora. Na sequência, volta a focar no brasileiro. Não sei como vai ser, a questão de ressaca, né? Pós-Copa do Brasil. E aqui a ressaca que eu digo não necessariamente de título, tá? Antes que o torcedor do Flamengo fique bravo. A ressaca que eu digo é independente do resultado. Você vai passar por uma final que te exige muito, assim, na questão emocional. Eu não sei quanto tempo vai levar para esse elenco se recuperar. A sequência é péssima, né? E quando a sequência é péssima, a gente sabe como é que é. Por mais que você jogue bem, a bola vai, quica, rebate, bate na trave, sai, não acontece, não entra, você tem posse de bola, não vai. A gente sabe como é que é. Então, não estou falando que tá tranquilo, mas é uma opinião pessoal minha. Eu acho que o Corinthians, Inter e São Paulo não vão correr risco, mas coloca a mão no fogo? Eu não coloco. Né? Corinthians avançando na Sul-Americana. O trabalho do Luxemburgo é muito questionável, apesar dos resultados, muito empate. Vai no toma lá da cá, né? O Corinthians vai indo no toma lá da cá. No bumba meu boi, mas tá chegando, tá conseguindo. Então, por isso que eu tô falando, assim, aos trancos e barrancos, o Corinthians está conseguindo resultados. Por isso que eu acho que não vai correr risco, mas o futebol
Se você olhar e falar assim, agrada, é compatível com o elenco que o Corinthians tem? Não é, né? Enfim, vamos lá, vamos seguir. Aqui sobre o Paulinho, cola na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro e é o soberano, né, Dário? 4 gols em 3 partidas, né? Impressionante, né? Só ele marcou. Fominha, né? Fominha, ó. O jogador ainda subiu por terceiro lugar na artilharia do Brasileiro com 10 gols. Ele está atrás somente de Chiquinho e Vitor Roque. Vai passar o Vitor Roque porque, lamentavelmente, o garoto se machucou, né? Tá fora da temporada. A gente vai até trazer a notícia aqui para vocês. Cara, assim, é lamentável, né? Lamentável. Fico feliz em ter marcado mais um gol, ter ajudado o time com a vitória. Vitória importantíssima para a gente no campeonato. Todo jogo eu venho pensando em ajudar o Galo com gols, assistências ou correndo muito. Se for com gol é melhor ainda, né? Nós atacantes queremos estar sempre marcando, estamos sempre nos empenhando muito. Bom, vamos lá. Trazer a estatística. Deixa eu trazer primeiro a notícia. Bom, vamos trazer primeiro o Vitor Roque, né? Fez uma postagem em agradecimento às mensagens de apoio, né? Ele se lesionou no jogo contra o Internacional e rompeu os ligamentos do tornozelo. Então aqui, vamos lá. Deixa eu dar o zoom aqui, ó. O jogador teve um rompimento dos ligamentos do tornozelo direito. Apesar de descartada a necessidade de passar por cirurgia, ele pode até ficar fora do restante da temporada. A expectativa do Atlético é que a recuperação seja de pelo menos 2 meses, mas casos assim exigem cerca de 3 meses em média. Bom, descartou-se a possibilidade de, sempre que se fala da descartar a possibilidade, a necessidade de cirurgia, eu sempre fico preocupado, porque a recuperação ela é mais rápida, mas eu sempre fico naquela, assim, a gente viu vários casos de que assim, o atleta fica aquele tempo em recuperação, 1, 2, 3 meses, se recuperando, fazendo o tratamento convencional, se é que a gente pode dizer assim, né? A gente cansou de ver isso no São Paulo, por exemplo. O atleta vai ficar lá 2, 3 meses para se recuperar no tratamento convencional, sem cirurgia. Ele volta, se lesiona e aí vai para cirurgia. E aí é mais 5, 6 meses gastados, né? É isso que me preocupa. Espero que a análise tenha sido feita. Bem, a gente lembra, tem casos que a gente fala que aconteceu isso de negativo, mas a gente não lembra dos casos positivos. Ok, assim, eu só estou falando que eu fico preocupado, né, de é a melhor solução? Só isso, porque o garoto é muito diferente, né? O garoto é um craque, né? Lance brutal, jogada dura, jornais espanhóis repercutem, né? Os espanhóis vão repercutir mesmo porque, né? Ele já está comprado pelo Barcelona. Vamos lá aqui, ó. A postagem do Vitor Roque. Então, cara, assim, espero que tenha uma pronta recuperação, pronta, assim, no menor tempo possível, né? Se a estimativa, né? A estimativa são de 2 meses, ou de 3 meses em média. Espero que ele se recupere aí em 2, 3 meses, que aconteça rápido e que quando ele voltar, que se tome o máximo de cuidado para que a transição não seja apressada. É um jogador que já está vendido, né? E a boleirada, galera que foi ex-atleta, diz que já teve muito negócio que melou por conta de lesão. Por isso que eles falam, vendeu, leva, né? Entrega e leva embora, porque se acontecer alguma coisa, pode melar a parada, né? Esse que é o ponto. Então, espero que se recupere sem pressa, vai fazendo coisa legal, 2, 3 meses, beleza. Quando voltar, fica mais um mês se recondicionando se precisar e depois vai vendo que jogo que dá para pôr, que jogo que dá para jogar, né? Porque como eu falei, o atleta está vendido e tem que chegar até o metade do ano que vem zerado, né? Zerado. Vamos embora. Só para finalizar, SAF do Fortaleza, foi aprovada a SAF do Fortaleza, então um clube que hoje já é referência e exemplo de administração
pode se tornar ainda melhor, hein? Porque a SAF do Fortaleza, o Marcelo Paz já falou isso em várias coletivas. Eu não sei se eu deixei os créditos, mas é o site do GE aqui, antes tarde do que nunca, né? Globoesporte.com, gente. Por esquecer de deixar os créditos, mas o Marcelo Paz já falou várias vezes, em várias entrevistas, de que o objetivo da SAF do Fortaleza é vender algumas ações. O controle majoritário, a administração vai continuar sendo do Fortaleza. Então a ideia deles é assim, não sei como é que é, né? A divisão das ações, mas vão vender aí 40 a 49% das ações, né? E o Fortaleza ficaria com 51%, se é que a gente pode dizer assim, teria a maioria das ações, o controle majoritário e seria responsável pela administração do clube. É essa a ideia do Marcelo Paz. Pela administração que tem o Fortaleza hoje, isso é possível, isso é viável. Tem muitos clubes que a gente ouve falar, os caras querem ver, como o Santos, por exemplo, né? Os caras querem vender parte da SAF, mas o controle vai ficar com o grupo gestor que lá está. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém é maluco com a situação que vive o Santos hoje, ninguém vai fazer. Aí olha para o Fortaleza, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, porque é uma gestão exemplar, é administrado como uma empresa, então os caras vão investir o dinheiro não com a segurança, mas com um pouquinho mais de credibilidade, se é que a gente pode dizer assim, né? Um pouquinho mais de credibilidade. Então o Fortaleza vai virar uma SAF, né? Vai virar uma sociedade anônima de futebol. Com isso, né? Com isso, deve abrir eventualmente, será que tem aqui? A venda das ações. Ah, vamos ver aqui. Acho que não tem, né? Quando que vai acontecer, né? Deve abrir a venda, por exemplo, o Curitiba fez um. Aqui, ó, as possibilidades, né? Possibilidade de realização de investimentos e empréstimos com maior facilidade, porque é uma empresa, né? Já que vai dispor das ações como garantia para essas transações. Então, você pede um empréstimo, você coloca ações da SAF como garantia. A exemplo do que o Coritiba fez no ano passado, quando colocou 20% da SAF como garantia no empréstimo de 30 milhões de reais. Aprofundamento em processos de governança corporativa, gestão empresarial, auditoria e compliance, prepara o Fortaleza para receber um possível investimento, evitando a perda de competitividade diante de clubes concorrentes que já viraram SAF, né? Então, o Fortaleza tenta se antecipar. Hoje é uma empresa praticamente, né? A gente pode dizer uma empresa. É um clube gerido como empresa, é um clube muito bem administrado, mas com o advento das SAFs, por exemplo, o Fortaleza estava à frente do Botafogo, porque quando o Botafogo vira SAF, estava ali na segunda divisão, então o Fortaleza estava à frente do Botafogo. Chegou o Textor, comprou a SAF e injetou dinheiro, o Botafogo hoje está à frente do Fortaleza. E aí você olha um Vasco da Gama. O Fortaleza hoje está à frente do Vasco da Gama. Em uma temporada, com o investimento da 777, dá para garantir que o Fortaleza vai continuar à frente do Vasco da Gama? Não dá para garantir. O Vasco da Gama pode passar à frente do Fortaleza. O Bahia, Grupo City, tá uma draga no momento, mas em uma ou duas temporadas dá para garantir que o Fortaleza vai estar à frente do Bahia? Não dá. Então a ideia é dar um passo à frente, é antecipar algumas coisas que possam acontecer. Vamos virar SAF agora, vamos tentar vender algumas ações, conseguir aí ter uma fonte de investimento relevante, para que aí sim as outras SAFs, que aí já não tem, que a associação já não tem mais controle da SAF, né? O controle é da empresa, do grupo empresarial, mas o Fortaleza já administrado como empresa, já era meio que uma empresa, né? Agora tem essa possibilidade de ter um investimento mais parrudo, se é que a gente pode dizer assim, sem perder o controle e sem, cara, sem ter esse risco de algumas SAFs ultrapassarem o Fortaleza. Na questão não só do investimento, jogadores adquiridos, enfim, né? Então acho que é um passo importante. Imagino que precisava acontecer e, cara,
muito provavelmente o Marcelo Paes, que hoje é o presidente, deve seguir como um cargo de CEO, né, que é o gestor, responsável pela gestão de todos os pontos sobre o futebol do clube, incluindo também as categorias de base e o feminino. Então a gente fica na torcida aí para que consigam estabelecer, a SAF já está aprovada, mas consiga estabelecer um patrocínio legal, conseguir investimentos interessantes e que aí sim consigam fortalecer ainda mais o futebol do Fortaleza para se manterem competitivos em um nível elevado, né, podendo chegar próximo aí de grandes camisas que hoje é um cenário praticamente impossível você imaginar chegar perto do Flamengo, chegar perto do Palmeiras, mas eu acho que dá. Né? Com o advento da SAF agora eu acho que é possível, tá? Bom, bora, vamos com estatísticas, né? Estatísticas. Vamos lá, chances de ir para Libertadores. Bom, o Botafogo e o Palmeiras, para mim, já estão na Libertadores do ano que vem. Para mim, já, se é para o G4, se é para o G6, para mim, Palmeiras e Botafogo já estão na Libertadores do ano que vem. E aqui aqui outros, né? O Bragantino tá bem, o Grêmio tá bem, o Fluminense também. É aqui o Atlético Paranaense, Flamengo, Fortaleza e o Galo, hein? O Galo sonha ainda com essa vaga. A porcentagem é relativamente baixa, mas eu acho viável, né? E motivado aí por essa grande sequência jogando na Arena MRV, se conseguir manter essa soberania lá, talvez dê, né? Talvez dê. Eu acho que é bem possível, complicado em termos de estatística, mas eu acho bem possível. Tem um elenco para isso. Tem um elenco forte para isso, tá? Chances de título: Botafogo 68,4, Palmeiras 14,3, Bragantino 5,7 e o Grêmio 5,4, hein? Bom, bora. E aqui as chances de título vão até o Atlético Mineiro, hein? Vão até o Atlético Mineiro. Bragantino, Grêmio, Fluminense, Furacão, Flamengo, Fortaleza e o Atlético Mineiro. Chances de permanecer na Série A, só para encerrar, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é a chance de permanecer na Série A. O Curitiba muito remoto, o América a possibilidade tenebrosa, Santos, Vasco da Gama já aumentaram muito, né? Bahia, Goiás, Internacional, Corinthians, São Paulo, Cuiabá, Cruzeiro e aí do Galo para frente eu acho que já está salvo, né? Tem aqui o Atlético Mineiro e Fortaleza, para mim ambos já estão salvos. Vamos ver, do Cruzeiro para baixo vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um Deus nos acuda. É óbvio que a possibilidade, a probabilidade é alta, né? Porque assim, se o Cruzeiro vencer todos os jogos como mandante, o Cuiabá, o São Paulo, o Corinthians, para essas equipes que estão até meio relativamente próximos, se vencer os jogos com o mandante, praticamente, né, já está garantido. Porque todo mundo se vence, se todo mundo que vem embaixo também vencer seus jogos com o mandante, já era, né? Com a pontuação que foi consolidada, já era. Então, é uma possibilidade. Assim, vai ser o Deus acuda? Vai, mas, né? Enfim, né? Só o tempo vai dizer. Metodologia aqui, antes que qualquer pessoa fique brava, né? Ah, que não sei o que, meu clube tá na frente, por que que tá abaixo na chance de título, na chance de permanecer na Série A? Aqui tá toda a metodologia, eu sempre faço o convite para você, calma, né? Tem jogos em casa, confrontos diretos, retrospectiva. Como é que é? Não é retrospectiva? É momento, né? Enfim, uma série de fatores, tá? Quantidade de cartões, escanteios, saldo de gols e por aí vai. Jogos a menos, por aí vai, tá? Bom, vamos agilizar aqui. Convocados para a seleção do Diniz, vou trazer apenas os nomes, né? Tivemos novidades, por exemplo, Gerson foi convocado e Lucas Perry ficou no gol, foi ele mesmo, segue Lucas Perry. Do Brasil teve também o André, teve o Nino Fluminense, André Fluminense e o Rafael Veiga, né? Acho que são só esses, né? Teve Lucas Perry, Nino, André. Eu acho que tem até na matéria aqui. Deixa eu ver se tem aqui. André, Nino, Rafael Veiga, Lucas Perry e o Gerson, né?
esses foram os convocados pelo Diniz e, infelizmente, os atletas que vão esquentar o banco, né? Os atletas que vão esquentar o banco. Então, pro André, pro Nino, pro Veiga, pro Perry, pro Gerson, sejam bem-vindos. Vocês vão esquentar o banco da seleção brasileira, tá? Infelizmente. A minha única esperança, eu tô aqui ironizando porque, né, a minha esperança era que o Brasil colocasse alguns, que o Diniz, não é o Brasil, colocasse alguns desses atletas para jogar contra a Bolívia, né? Mas não, colocou o Veiga para jogar 2 minutos contra o Peru. Parabéns ao Diniz, né? Espero que o Diniz agora coloque algum desses atletas, não estou falando de todos, algum desses atletas para jogar contra a Venezuela. É isso que a gente espera, né? Ou não, vai deixar os titulares para golear a Venezuela, né? Passar uma imagem bacana para todo mundo. E aí contra o Uruguai, vai pôr o Gerson, o Veiga, o André ali faltando 1 minuto para acabar, né? Então o juiz vai dar 9 minutos de acréscimo. Quando te chegar no minuto tanto, falta 1 minuto para o fim do jogo, ele vai pôr Gerson, Veiga e André, né? Eu acho que o Nino não vai nem entrar, né? Então, vamos ver, cara. Vamos ver. A expectativa é essa, né? A expectativa é essa. Como eu disse, até agora o primeiro jogo foi muito legal, não dá para medir nada, mas em termos do que a gente viu, não estou falando do futebol dentro de campo. Na gestão do elenco, a gente segue mais do mesmo. E eu vou seguir criticando, porque eu acho que precisa de tempo de trabalho para a gente consolidar e ver uma ideia de jogo. Eu acho que quem está jogando são os melhores que o Brasil tem à disposição. Não vou ser, cara, não vou ser maluco de falar assim, não, põe o Veiga. Põe o Veiga de titular, põe o Gerson de titular, põe o André, põe o Nino de titular, põe o Lucas Perry no gol de titular. Se bem que eu acho que o Perry dava até para ser titular. Mas enfim, isso é outra história. Eu não sou maluco de dizer que eles são melhores. Quem está jogando hoje como titular na seleção brasileira, eles são os melhores. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando você tem um jogo fácil contra a Bolívia, sabe que o contra o Peru vai ser muito difícil você colocar esses atletas, por que que você não põe esses atletas? Que era o que o Tite fazia. Agora vai ter um jogo fácil contra a Venezuela. Eu me pergunto se a tendência vai se repetir. Vamos golear a Venezuela para o torcedor fazer uma festa e eu vender uma imagem de que mudou muita coisa. Mas para mim, até agora não mudou nada. Nem no futebol dentro de campo e nem fora de campo. Dentro de campo eu tenho a convicção de que muita coisa vai mudar, porque é preciso tempo para assimilar. Mas na gestão do elenco, na gestão do grupo, é mais do mesmo. E para se ganhar um campeonato, você precisa fazer a gestão do grupo. Não é com o mesmo elenco, com o mesmo jogo óbvio que você vai superar outras seleções. Porque do outro lado tem seleções que vão ver, o Brasil só joga assim. O Brasil só joga assim. Então, se a gente armar o time assim, a gente dá um nó no esquema tático do Tite, a gente dá um nó no esquema tático do Diniz. Então, até agora, o que eu vejo é mais do mesmo. Pode até mudar o futebol jogado dentro de campo, mas para ganhar um título importante, o que, cara, condiciona qualquer trabalho de qualquer profissional, não estou falando do Diniz, você precisa fazer a gestão do grupo. Você precisa mudar, você precisa fazer coisas diferentes, você precisa pôr alguém no banco. E isso, infelizmente, o Diniz não foi capaz e não será capaz de fazer, porque ele foi contratado pelos atletas, né? E, infelizmente é isso. Ah, mas Scaloni colocou muita gente no banco. Ele só não colocou o Messi porque, né? Se o Diniz fizer isso, não coloca o Neymar no banco, mas colocar outros personagens no banco, aí já me passará uma impressão diferente. Até agora o que a gente vê é mais do mesmo. Ah, por que que o Messi e o Neymar podem? Porque os caras são craques, eles são gênios. Esses podem ficar o jogo inteiro. O time que está em volta, eu entendo que tem que jogar para os caras. Ah, que não sei. Cara, todo campeão do mundo fala isso. Não adianta a gente falar que não é. Não adianta a gente questionar isso. Todo campeão do mundo fala que tem que jogar pro craque.
O que é jogar pro craque? Todo o resto do time vai ter que se sacrificar. Vai ter que deixar de atacar, vai ter que voltar para fechar espaço, vai ter que compor para fechar o lugar do Messi, do Neymar. Isso que é jogar pro craque, porque o craque ele é diferente. Ele faz a diferença. E todo campeão do mundo, repito, todos os campeões do mundo falam que você tem que jogar pro craque. Se a seleção tem um, dois ou três craques, não sei. Eu sei que o Neymar é o craque, né? É o cara diferente. Por isso que eu falo, se o Diniz não quiser pôr o Neymar do banco, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas ele não pode ficar refém de 11 jogadores, porque, né? Vamos combinar, a gente tem vários bons jogadores, mas craque mesmo é só o Neymar, né? Até agora. Dá pra pôr o Vinícius Júnior também na conta. Acho que dá pra pôr o Vinícius Júnior na conta. Mas eu não tô, cara, não tô criticando a qualidade, por exemplo, de um Rodrigo, a qualidade de um Rafinha. Eu não tô questionando isso, gente. Eles são caras assim, de um nível altíssimo. Eu só tô falando que assim, eles não são craques. Ainda não, pelo menos. O Rodrigo, muita gente fala que pode se tornar um grande craque. Eu acho que o Rodrigo é um grande jogador, um cara muito decisivo, mas ele ainda não é um craque. Ele não atingiu o status de craque. Então, se você precisar tirar ele, e é o que normalmente fazem, né? Às vezes sacaneio porque é o mais novo, ele é quietinho, né? Tem cara de bom moço. A mesma coisa o Vinícius Júnior, que foi o que o Tite fez, sacaneou com o Vinícius Júnior. É bom moço, tem cara de bonzinho, nunca reclama. Vai lá e tira o cara, né? Enfim, e quem tem que tirar, ele não tira. Enfim, nesse é outros 500. Eu só estou dizendo, eu volto a repetir, eu não estou torcendo contra, né? Porque parece que eu tô, só critico, né? Eu estou torcendo muito. Eu estou torcendo muito. Espero que o futebol dentro de campo seja encantador. Mas como eu falei, não basta jogar um futebol bonito. Para você ganhar uma Copa do Mundo, você tem que fazer a gestão do seu elenco. E até agora o Diniz mostrou ser incapaz de fazer isso. E eu acho que vai ser incapaz porque ele foi contratado pelos jogadores. Só isso. Se ganhar, cara, ganhar os dois jogos de goleada, eu vou comemorar, mas eu vou seguir com essa linha de raciocínio. Porque o trabalho do Tite, para mim, foi um trabalho excepcional. Foi um trabalho excepcional. Só que não ganhou Copa do Mundo. A Copa do Mundo condiciona. Vou falar que o Tite fez um trabalho ruim? O Tite fez um trabalho excepcional à frente da seleção brasileira. Fez um trabalho monstruoso, gigantesco, e eu, cara, se a CBF chegasse, vamos dar mais um ciclo pro Tite, cara, eu ia falar, tá bom, eu acho que. Como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou dizer não frente aos números? Mas, na Copa do Mundo, que é a hora do vamos ver, na hora que você tem que fazer decisões difíceis, ele se mostrou refém de um grupo. E se você é refém de um grupo, quando você precisar fazer alguma coisa diferente para mudar um jogo que está óbvio, você não vai conseguir fazer. É só isso, tá? Bom, vamos embora. Agora sim, fiquei muito tempo falando aqui e pedir perdão ao torcedor do Galo mais uma vez por não ouvir a coletiva do Felipão. Eu queria ouvir, mas a gente vai falar de Copa do Brasil. Agora chegou a vez. Jogo da volta, estádio do Morumbi, onde assistir, horários, escalações, possíveis escalações, a partir das 16 horas, horário de Brasília. São Paulo tem uma vantagem de 1 gol, vitória no estádio do Maracanã, vitória simples, mas importante, mas muito importante, para dar confiança, para dar moral, né? Para poder até fazer um jogo mais conservador, como o São Paulo fez, respeitando muito. O conservador que eu digo é respeitar muito o Flamengo, não atacar com tanta contundência, mas também não dar espaço para os caras fazerem nada, que foi o que o São Paulo fez. Foi cirúrgico e depois jogou o jogo que precisava ser jogado. Vamos respeitar, porque ali do outro lado tem caras muito diferentes. E eu acho que o São Paulo, com essa vantagem, dá para fazer um jogo mais conservador. Não imagino que vai ser essa. Eu acho que o Dorival vai fazer um jogo conservador, como ele fez no Morumbi, no Maracanã, mas em dados momentos do jogo, o São Paulo vai agredir um pouco mais.
Quando o São Paulo tiver um pouquinho mais da bola, um pouquinho mais do controle do jogo, até pelo aspecto psicológico, eu acho que é quando o São Paulo vai espetar. Foi como ele fez no Maracanã. Teve o controle do jogo, não deixou o Flamengo jogar, e quando teve um pouquinho mais de bola, foi onde tentou explorar as fragilidades de um time que estava mentalmente sentindo o momento e conseguiu chegar ao gol da vitória, tá? Então eu imagino que a tônica, a estratégia do Dorival Júnior para esse jogo da volta vai ser a mesma. Imagino que seja a mesma. Apoio de mais de 60 mil São Paulinos, ingressos também caríssimos. O Clube do Morumbi busca o primeiro título de nível nacional desde o Campeonato Brasileiro de 2008. Então, se existe pressão do lado do Flamengo em relação à temporada, que pode ser um desastre completo, tem uma pressão para o lado do São Paulo também. Não só pela questão de nunca ter vencido a Copa do Brasil, mas porque, cara, assim, qual foi o último grande título do São Paulo? Talvez tenha sido a Sul-Americana, há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, pouquinho mais de 10 anos atrás, talvez. Tem muita gente que nem considera a Sul-Americana como um grande título. O último título a nível nacional, 2008, faz bastante tempo. Então existe essa pressão, né, para sair da fila, não só na Copa do Brasil, mas um título de nível nacional. Competição que praticamente, 2008, tá? Competição que praticamente encerrou uma era de domínio são paulino no país. Desde então foram apenas mais duas conquistas, a Sul-Americana de 2012 e o Paulistão de 21. Eu não incluí o Paulistão porque incluí assim, títulos gigantes, tá? A Sul-Americana dá até para colocar. Eu coloco a Sul-Americana de 2012 como o último grande título do São Paulo, porque é uma competição internacional. Não estou desmerecendo o Paulistão, mas hoje, em termos de relevância, o Paulistão tem um grau de importância muito menor. Entendeu? Tem torcedores que são mais radicais, né? Assim, a Sul-Americana é a Série B da Libertadores, não conta, né? Eu coloco como o último grande título do São Paulo, porque, como eu falei, uma competição continental, né? Apesar de, vamos usar o termo chulo, a Série B da Libertadores, mas ainda assim uma competição internacional. Por isso que eu acho que foi o último grande título do São Paulo. Mas, como eu falei, tem gente que vai um pouquinho mais. Pega um pouco. Tem gente que é mais flexível, né? Do que eu. Acho que o Paulistão vale, que o Campeonato Paulista já vale como um grande título. Eu acho que até vale, né? Porque em São Paulo a gente sempre tem quatro grandes forças e sempre tem alguma do interior que é uma grande força também. A gente vê fazendo boas campanhas na Série B, né? Já tivemos equipes do interior também marcando presença na Série A, como a Ponte Preta. Então, tivemos ex-campeões, como o Guarani, que já está longe dos tempos áureos. A Portuguesa já se foi há muito tempo, mas também uma grande camisa. De repente dá para colocar como um grande título. Eu não coloco, isso é uma opinião pessoal minha. Eu não coloco. Acho que foi um título importante porque venceu o Palmeiras na final, mas eu acho que o último grande título do São Paulo foi em 2012. Foi a Sul-Americana de 2012. E vamos lá. E sobre o Flamengo, está distante do líder do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Acho que o Flamengo não tem chance de título, apesar da estatística que a gente trouxe, né? Cadê a estatística? Vamos lá. Chance de ser campeão. Chance de título. O Flamengo tem 1,2. Ainda tem chance. Mas eu acho que praticamente moeu, tá? Eu já não coloco mais com um candidato a título. Candidato a Libertadores, sim. Pode ter sua última grande chance de um título na temporada, onde disputou 7. O clima é pesado, além da derrota no primeiro jogo, o time teve péssima atuação contra o Goiás e se viu envolvido no noticiário policial após aquela confusão, aquela treta do Marcos Braz num shopping do Rio de Janeiro com um torcedor. Vamos ver, cara. Vamos ver, tá? Onde assistir, o GE vai trazer informações em tempo real, transmissão Globo Esporte TV, GE, Premiere e Amazon Prime. Vamos ter várias opções, tá? Prováveis escalações, vamos lá. Provável time,
Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, monstro do meio-campo, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Lucas e Caleri. Cara, um baita time. Eu acho que é o que todo mundo projeta. Eu acho que vai ser esse time de fato. O Dorival não tem muito de. Tem um elemento surpresa. O Dorival não tem muito disso. Talvez se entrar alguém diferente desses daqui, seja por uma coisa específica que o Dorival treinou. Na perspectiva de, olha, o Arrascaeta pode jogar, então eu vou mudar alguma coisa. Eu vou colocar um jogador para fazer uma contenção, enfim, uma cobertura, o outro ficar mais centralizado. Eu não sei. Eu só acho que assim, deve ser essa equipe que vai entrar em campo mesmo. Rafael, grande goleiro, apesar de alguns torcedores ainda achar que ele não é um mega goleiro, mas para mim um grande goleiro. Rafinha, monstro no primeiro jogo, não deixou o Bruno Henrique jogar. A dupla Arboleda e Beraldo é qualquer parada, né? O Beraldo fez um grande jogo no jogo no Maracanã. Caio Paulista também, cara, é absurdo, né? O que vem jogando o Caio Paulista. Pablo Maia, o Alisson, para mim, é um dos pitbull do meio-campo, né? Pitbull do meio-campo. É impressionante como ele cresceu no meio-campo com o Dorival, o Wellington Rato, o Nestor. Tá numa crescente impressionante, Rodrigo Nestor. Eu acho que o grande problema do Nestor, e eu sempre elogiei o atleta, era uma questão de confiança, né? De viver sempre um sentimento de amor e ódio com o torcedor, faz uma boa partida, ele é idolatrado, e aí faz uma partida ruim, a galera já pega no pé, e agora com todo mundo apoiando, ele tá crescendo, ele tá numa crescente muito boa, ele vem conseguindo praticar aquele futebol que todo mundo, até o torcedor mais corneta, sabia que ele tinha. Só que por jogar essa pressão, e aqui, cara, eu não tô falando que o torcedor não tem que pressionar, o torcedor tem que cobrar. Um jogador profissional que veste a camisa do São Paulo tem que saber que vai ser cobrado. Eu concordo nesse ponto com o torcedor, mas a gente tem que também ter o entendimento de que alguns atletas, são todos seres humanos, tá? Algumas pessoas, não vou entrar no mérito de atleta, algumas pessoas lidam melhor com a crítica do que outras. Ah, por isso eu não posso criticar? Você pode criticar, só tem o entendimento que a crítica pode não ajudar. Por quê? Porque cada ser humano lida com a crítica de uma forma ou outra. Lucas caiu um pouquinho, é verdade, mas eu acho que ainda é um cara muito diferente. Ainda é um cara muito diferente. E o Caleri, né? O que brigou no primeiro jogo, qualquer parada, com a possibilidade do Rames Rodrigues entrar, jogou muito, né? No Campeonato Brasileiro, fez o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, apesar da perda do pênalti. O Rames Rodrigues está mostrando também uma evolução muito forte na questão física, técnica. Eu acho que ele pode aparecer, dependendo de como o jogo tiver. Eu acho que pode até aparecer um Rames Rodrigues aqui, tá? Então, o campinho, né, a escalação, cara, esse lado esquerdo do São Paulo é muito forte, né? E aqui temos o Alisson mais pro lado direito para dar uma sustentação, que o Arboleda é um gigante, mas o Rafinha já é mais velho. Então a gente tem um Alisson que dá para dar uma sustentação aqui. Jogadores aplicados taticamente, né, como o Wellington Rato, enfim, eu acho que grande time, tá? Grande time. Quem está fora, Galopo, ainda se recuperando, né, de cirurgia no joelho, Igor Vinícius, Erisson, Marcos Paulo e Patrick. Flamengo, do técnico Jorge Sampaoli, pode ter de volta Arrascaeta e Luiz Araújo. Vamos ver aqui. Possível escalação. Provável escalação? Eu não sei. Eu não coloco, eu não uso. Todo respeito ao GE, tem aqui quem escreveu o artigo. Deixa eu ver se tem quem escreveu. A redação do GE. É um compilado de vários autores, né? Eu não coloco como o do São Paulo é um provável time mesmo. O do São Paulo é provável. O do Flamengo eu coloco como possível porque o São Paulo ele mexe muito. Não dá para saber. A gente sabe que o Bruno Henrique vai jogar, isso eu tenho certeza. O Arrascaeta eu não tenho certeza se vai jogar. Ele tem condição de jogo, o São Paulo ele precisa dele, porque é um motor do meio-campo. Isso ficou evidente assim, desde que o Flamengo não pode, ficou sem o Arrascaeta, ficou evidente que o meio-campo do Flamengo é inerte. O meio-campo de criação é inerte. Né? Não funciona, não acontece.
Mas mesmo assim, ele tá voltando de lesão agora. Eu não sei se o São Paulo já vai pôr ele no começo. Talvez ele pense assim, pô, o time do São Paulo vai estar zerado, vai estar todo mundo correndo muito para marcar uma Arrascaeta sem ritmo. Vai ficar fácil, então vou pôr ele no segundo tempo. Talvez, eu não sei o que acontece na cabeça do Sampaoli. Eu não sei nem se o Rossi vai jogar, por exemplo. De verdade, eu não sei nem se o Rossi vai jogar. Ah, mas o Matheus Cunha errou muito. Eu não sei, o Sampaoli gosta do Matheus Cunha. Eu não sei se o Rossi vai jogar. Ele jogou o último jogo, mas eu não sei se ele joga esse jogo. Que às vezes na cabeça do Sampaoli, por merecimento de, o outro ajudou a gente a chegar até aqui, então vou com ele. A expectativa é que o Rossi jogasse o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ele não jogou. E aí o Matheus Cunha não sai na bola ali, foi muito criticado, né? Enfim, eu não sei. Eu não sei se o São Paulo vai pôr Rossi. Por isso que eu digo, é uma possível escalação. Eu não acho que é provável. Depois, quando escalar e entrar, e a grande maioria talvez estiver em campo, aí sim é o provável time. Mas eu acho que é uma possível escalação, né? Porque o Rossi, para mim, é uma grande dúvida. O Arrascaeta eu não tenho 100%. Everton Ribeiro também eu não tenho 100% de certeza. O Arrascaeta pode ser que jogue, pode ser que comece jogando, no caso, tá? Eu não sei se vai ser Pedro ou Gabigol. Não sei, cara. De repente o Sampaoli ele decide apostar no místico. Bom, o Gabigol é um cara muito decisivo. O Arrascaeta é um cara muito decisivo. Eu vou pôr os dois. Eu vou pôr os dois. Eu não sei. Ele fala, pô, esse jogo é pros cobra. Então eu vou pôr só os cobra pra jogar. É os caras decisivos? São eles que vão jogar. Não sei, cara. Assim, existem coisas que às vezes a gente vai olhar a escalação do Sampaoli e fala, bom, imagino que ele vai escalar assim. Ele não escala. Então não dá para saber, né? Bom, vamos seguir aqui de acordo com a apuração aí dos setoristas do GE. Então, Pedro aqui, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Eric Pulgar, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley e o goleiro Rossi. Se for esse time que entrar em campo, acho um bom time. Acho um bom time. Você tem o Gerson que foi recém convocado, pode estar motivado, pode estar querendo mostrar alguma coisa diferente para o Diniz. O Bruno Henrique foi muito bem anulado pelo Rafinha. Não sei como é que ele vai estar nesse jogo em termos de confiança, mas um cara sempre muito diferente. Ele, ao lado do Arrascaeta, funciona muito bem. Eu acho que o Arrascaeta dá um pouquinho mais de espaço para o Bruno Henrique trabalhar, porque ele chama a marcação mesmo. O Arrascaeta tem o passe curto, o passe longo, o chute de fora da área. Então isso naturalmente ele acaba chamando mais atletas para orbitar a sua volta, deixando o Bruno Henrique um pouco mais livre, então pode acontecer. Eu acho, o Ayrton Lucas, desde que foi para a seleção, voltou muito mal. Eu acho que sim, se o Flamengo quiser ter alguma chance, vai depender muito do apoio do Ayrton Lucas para o lado esquerdo, para dar até um apoio para o Bruno Henrique ter um pouquinho mais de liberdade. Porque, cara, aqui eu tô pensando mais na praticidade. Não tô pensando no time que vai jogar como o Jorge Jesus jogava. É a questão da praticidade. Você precisa buscar um gol. Não importa como vai ser. Pelo lado esquerdo, como eu disse, você tem um Rafinha que tem, cara, o cara tem mais de 35 anos. Por mais que ele tenha feito um grande primeiro jogo e ele vai fazer um grande segundo jogo, ainda assim é um cara que tem mais de 35 anos. Então você ter dois caras de muita velocidade perto dele, do lado de campo dele, é um ponto de fragilidade do São Paulo. Como eu disse, eu acho que o Alisson tá aqui do lado direito, o Arboleda é um monstro. E o Alisson do lado direito também pode dar sustentação, pode congestionar um pouco, pode travar um pouco, mas, como eu falei, se o Ayrton Lucas voltar bem, ele pode dar esse apoio. E aí, pensando na praticidade de puxar pelo lado do campo, talvez ele ou o Bruno Henrique possam tentar fazer alguma brincadeira. No meio-campo vai depender muito da Arrascaeta, né? Vai depender muito da Arrascaeta. O Everton Ribeiro vivendo um péssimo momento, péssimo momento. O Gerson vai cumprir o papel dele no meio-campo. Como eu disse, o time do Flamengo hoje tem a cara do Sampaoli, atletas que ficam plantados em suas posições de campo e não fazem nem a mais nem a menos,
pode depender do Gerson querer fazer a mais. Vamos ver se a motivação da convocação entrega alguma coisa diferente. O Arrascaeta eu sei que vai tentar entregar algo diferente, porque ele fez o post após o primeiro jogo. Então, este personagem eu sei que vai fazer algo diferente. Vai tentar, não sei se vai conseguir. Este rapaz, esse atleta vai tentar fazer algo diferente. Bruno Henrique vai tentar fazer algo diferente, mas se encaixar bem na marcação do Pablo Maia, do Alisson, Rodrigo Nestor ajudando e o Wellington Rato compondo, eu acho que dá para o São Paulo travar legal, tá? E o Lucas eu acho que vai voltar bastante também, tá? Eu acho que pro primeiro tempo o Arrascaeta vai ficar travado. Por isso que eu não sei se o São Paulo ele começa com ele. Eu acho que tem que começar com o que tem de melhor. E se ele não começar com o Arrascaeta, ele vai ser muito criticado. O torcedor nas redes sociais já vai reagir, mas o que eu estou fazendo aqui já é pensando no andamento do jogo, tá? Eu acho melhor o Arrascaeta entrar no segundo tempo. Eu acho melhor. É perigoso? É, porque você pode pegar um Bruno Henrique mais cansado, né? Todo o resto do time que poderiam ajudar o Arrascaeta a ter mais espaço, um pouquinho mais cansado, mas é uma escolha. O São Paulo vai para um jogo de imposição. Vai chegar no segundo tempo naturalmente mais cansado. O Dorival falou sobre isso após o primeiro jogo. As substituições que eu fiz foi no aspecto físico, para manter o time com aquela aplicação tática, com aquele vigor para cumprir as funções dentro de campo. Então, vai ter um período do segundo tempo, talvez o início, primeira parte do segundo tempo, onde o time do São Paulo vai sentir a parte física. É o momento que o Dorival vai começar as substituições. Eu acho que é o momento do São Paulo de colocar o De Arrascaeta em campo. Que vai ser talvez o único momento da partida que talvez ele tenha um pouco mais de liberdade e o time tenha um pouquinho mais de articulação e alguma coisa diferente pode acontecer. É um elenco estrelado, só tem cobra dentro de campo, mas como eu disse, é um time que não está fazendo a mais. O São Paulo ele quer que o Everton Ribeiro jogue aqui, aqui que eu vou ficar. Wesley, você fica aí, é aqui que eu vou ficar. Pulgar, aqui estou. Gerson, beleza, tô aqui. Ah, não, mas ataca? Não, eu não vou me matar. Ataque, ataque, ataque. Vai ficar o São Paulo lá. À frente, vai, arriba. Aí ele vai falar: não, eu treinei aqui. São Paulo, eu treinei aqui. Agora você tá pedindo para eu sair? Se eu sair, você vai pedir para eu voltar. Né? Então, vai depender de. Tem muito cara de qualidade, mas vai depender dos caras querer fazer algo diferente. Eu não sei. A lógica diz, e o retrospecto diz que não vai acontecer nada diferente. A menos que o Arrascaeta esteja realmente em boas condições, o que eu acho difícil. Né? Vamos ver, cara. Vamos ver. Aqui tem outras possibilidades, né? Do próprio Gabigol, do Thiago Maia. Vamos ver, cara. Né? Arbitragem Braulio da Silva Machado. E. Bom, vamos pegar mais algumas aqui. Notícias, vai. Já fiz aqui. Vamos passar rapidinho pelas notícias, porque eu já tô chegando a 1 hora. Aqui o que a gente imagina para o jogo. É muito complicado a gente tentar imaginar alguma coisa do lado do Flamengo. Eu olho para o São Paulo e eu tenho muita convicção do que o São Paulo vai fazer. E eu acho que vai encaixar o jogo com o Flamengo. Mas, sim, esses jogadores que tem o Flamengo, se decidirem jogar bola, eles podem encaixar o jogo com o São Paulo também. Então, por isso que eu sei o que o São Paulo vai fazer. Eu sei o que o São Paulo vai. Todo mundo sabe o que o São Paulo vai fazer e, aliás, vai fazer muito bem. Só que não dá para saber o que o Flamengo vai fazer. A lógica diz que não vai acontecer muita coisa diferente. Né? É o retrospecto, a gente se baseia no retrospecto. Vai acontecer algo muito diferente? Eu acho que não. Né? Bom, vamos lá. Só para finalizar, as notícias das duas equipes. Fechou a preparação com base no time que venceu. Então, é mais ou menos aquele time mesmo. Aquela provável escalação realmente será provável escalação. E como eu disse, talvez se mudar alguma coisa é porque alguém sentiu alguma coisa, a gente torce para que não, ou foi alguma coisa muito específica que o Dorival de repente tenha treinado para já fazer um gol no começo do jogo e já ficar tranquilo, ou imaginando que o Arrascaeta vai estar em plenas condições de jogo e ele faça alguma mudança tática para que
o atleta de Arrascaeta seja neutralizado, né? Neutralizado. Bom, expectativa de mais de 60 mil pessoas. Vamos ver, né? Neste sábado, torcedores formaram filas no Morumbi e Canindé. Canindé os flamenguistas para a troca dos vouchers pelos ingressos físicos que serão apresentados no domingo, né? Foi uma coisa que deu bastante confusão, discussão, reclamação, essa coisa de ter que trocar o voucher pelo ingresso físico, né? Dizendo que era uma estratégia aí para evitar tickets falsos, ações de cambistas, eu não sei, eu acho que uma validação, obviamente com um serviço, né, com um aplicativo de celular confiável, eu acho que seria o bastante, mas é uma forma de tentar prevenir. Espero que funcione, tá? Espero que funcione. Bom, vamos lá. O Flamengo chegou, a delegação chegou em São Paulo com xingamentos a Marcos Braz e Sampaoli. Um misto de apoio e protesto. O time é recebido por 50 rubro-negros em hotel na véspera do jogo contra o São Paulo. E aqui a chegada do Rodolfo Landim, né? Aqui a chegada dos atletas. Bom, Bruno Henrique e Arrascaeta foram os mais festejados. Gabigol, único jogador que atendeu os jogadores, também recebeu apoio pela atitude. Mas houve momentos de cobrança, como por exemplo gritos de não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição, né? Vamos ver, vamos ver. O Gabigol, ele sempre vai gerar sentimentos mistos, e como eu disse, talvez o Sampaoli entre com ele como titular. O cara muito decisivo, cara que gosta de jogo grande, vamos esperar, vamos pôr. O que eu falei, cara, os cobras tem que pôr para jogar. Se vai jogar bem ou não, não dá para saber. Agora é o último jogo, é a última possibilidade, é a última barreira. Coloca quem é cobra para jogar. E os caras tentam resolver dentro de campo. Do jeito que está jogando, acho que não vai acontecer nada de muito diferente, não. Eu acho que não. Acho que o São Paulo praticamente encaminhou o título após o primeiro jogo, mas se o Flamengo faz um jogo como fez contra o Botafogo, no estádio Newton Santos, que foi uma atuação e um resultado absolutamente inesperado pelo momento das duas equipes àquela altura, alguma coisa pode acontecer. Eu acho improvável, como eu disse, eu acho improvável. Eu acho que a única chance, a única expectativa e talvez chance do Flamengo conseguir algo diferente nessa disputa seria trocar de treinador. Não sou a favor disso, mas eu acho que seria a única chance disso acontecer. Agora é contar com o místico, é contar com alguma coisa diferente, com o inesperado, com o imponderável. Eu sempre faço convite aqui aos torcedores, não só do Flamengo, né, que eu estou falando aqui de esperar do místico, mas do São Paulo também. Agora é a hora, né, de você fazer a sua superstição. O São Paulo está jogando bem, tem uma vantagem importante, mas a fezinha nunca é demais. Aquela última fezinha nunca é demais. Então, para finalizar o podcast de hoje, é aquele convite a tudo de bom que o futebol nos traz. Aquela cerimônia, você acorda de manhã, toma o café do lado certo da mesa, toma primeiro, não sei como é que é o seu procedimento, né? Como é que é o seu cotidiano em dia de jogo, mas toma o café com a mão direita, come o pão com a mão esquerda, eu não sei, tem gente que chega nesse nível, tá? Só como pão com manteiga, sem frios, enfim, você tem que comer uma coxinha, tem que comer um rocambole, baguetezinha, empanado, não sei, vai na padaria, faça aquela sua rotina em dia de jogo. Se tem a meia da sorte, tem que estender bandeirão, uso a camisa do lado avesso, não sei, tem gente que faz isso, tá? Viro de costas no minuto 50, vou no banheiro exatamente no momento em que o juiz apita, não sei, cara, não sei. Tomo apenas suco de laranja no dia do jogo, eu não tomo álcool, enfim,
tudo que vale, cara. Tudo que vale. Tanto para tricolores quanto para rubro-negros. O convite que eu faço agora para finalizar o podcast é isso. É, é, é a fé. É a fé, porque o futebol é um esporte maravilhoso mano, se tá bom de um lado, superstição nunca é demais. Se tá ruim pro outro, a superstição, enfim, vamos torcer para algo acontecer, né? Então, esse é o convite. E também, se você não tiver superstição nenhuma, também fique sem superstição, ou talvez seja um bom momento de você criar as suas próprias rotinas, as suas próprias superstições, enfim, tá? A expectativa é de um grande jogo. Eu tô bastante ansioso, confesso a vocês. A gente vai acompanhar de muito, muito perto. E amanhã, né? Amanhã, o jogo é hoje, tá? O podcast é agora, o jogo é hoje, mas amanhã a gente volta para comentar sobre a grande final. A repercussão do lado vencedor, do lado derrotado, a festa do torcedor. Vai ser demais, cara. Vai ser demais. Muito ansioso. Gente, peço perdão de novo pelo longo podcast, mas fica aqui o meu profundo agradecimento. Você que nos acompanha até aqui. Peço aquele nosso famoso deixe uma moral pra gente, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado. Um forte abraço e amanhã a gente está de volta para falar da Copa do Brasil. Tchau.